A história que vou relatar é sombria e assustadora. Me chamo Natália e trabalhei como enfermeira em um hospital do governo. Eu cobria o turno noturno alguns dias da semana e meu colega e eu éramos responsáveis por todo o terceiro piso. Tudo começou em uma noite tranquila no hospital, quando ouvi um grito arrepiante vindo de um dos quartos no fundo do corredor. Corri para verificar os únicos 2 quartos ocupados naquela noite, mas ao entrar, os pacientes estavam dormindo e não foram eles que gritaram. Verifiquei os outros quartos para ter certeza de que não havia ninguém lá dentro, pois eu tinha certeza do que tinha ouvido. Mas todos os outros quartos estavam vazios. Eu estava no quarto de um paciente, administrando seus medicamentos, quando o grito, seja lá o que tenha sido, foi ouvido novamente ao longe, vindo do fundo do corredor. Era algo arrepiante. Até mesmo parecia lamento de um animal ferido. Não sei como descrever o quão horrível foi aquilo. O paciente também ouviu e apenas me olhou. Saí imediatamente para verificar, caminhei pelo corredor e o ouvi novamente, mas tinha certeza de que vinha do quarto 23. Me aproximei da porta, hesitei por um momento antes de abri-la, pois sentia medo. Abri-a lentamente, acendi a luz e o quarto estava completamente vazio. Apaguei a luz e fechei a porta, mas quando estava prestes a me afastar, ouvi alguém chorando na mesma sala. Era um choro de uma criança pequena. Não quis abrir a porta novamente, mas o choro e os gemidos continuaram. Era muito aterrador. Finalmente, meu colega voltou e contei tudo o que aconteceu. Pedi que ele me acompanhasse para verificar novamente, pois durante todo o tempo que ele não estava lá, alguém chorava naquele quarto. Ambos fomos verificar, e conforme nos aproximávamos, podíamos ouvir claramente o choro de uma criança. Ele me fez sinal para ficar em silêncio, enquanto abria a porta lentamente. Mas ao abri-la completamente, o choro parou. Ligou as luzes e o quarto estava vazio. Ficamos muito impressionados e nos retiramos de lá, tentando encontrar alguma explicação. Mas não havia nada. Meu colega teve que voltar ao seu trabalho na área dele, e eu fiquei lá atendendo aos outros pacientes. O tempo passou, e enquanto estava com um dos pacientes, um jovem que estava internado há alguns dias, ele me perguntou sobre o menino do quarto 23, pois ele ouviu o choro dele com muita frequência durante as noites. Ele queria saber por que seus pais não vinham visitá-lo ou o que estava acontecendo. Eu não sabia o que responder, pois era a primeira vez que eu ouvia esse choro. Então, disse a ele que não havia nenhum paciente naquele quarto naquela noite. A verdade é que não tínhamos crianças internadas naquele piso naquela noite. Ele me olhou surpreso e ficou alguns segundos sem responder. Perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que todas as noites uma criança pequena estava se aproximando do quarto dele. A porta não era aberta completamente, mas o suficiente para saber que era uma criança que apenas observava pelo pequeno vão. Ele sempre perguntava o nome do menino e por que ele deveria estar em seu quarto, mas o menino nunca respondia. Ele apenas desaparecia, e o jovem podia ver pela janela do quarto como o menino entrava no quarto número 23. Por isso, ele pensou que havia uma criança internada lá. Quando ele terminou de me contar tudo isso, olhou para mim com olhos de incerteza e medo. Eu realmente estava com muito medo, mas não queria deixá-lo nervoso e afetar sua saúde. Então, disse a ele que talvez eu tivesse me confundido e que talvez houvesse uma criança internada em outra ala daquele piso. Mas ele não ficou muito convencido. Fui diretamente procurar meu colega de piso para contar tudo o que o jovem me havia dito. Ele ficou muito surpreso e não sabia o que me dizer. Ele não acreditava em fantasmas, mas também não sabia o que fazer. Ambos éramos novos no hospital e não sabíamos a história daquele quarto. No dia seguinte, fui trabalhar e descobri que haviam admitido uma paciente, uma mulher de cerca de 40 anos, que ficaria em minha área. Mas quando o médico me disse em qual quarto a colocaram, eu não soube o que dizer. Ela estava no quarto 23. Não disse nada naquele momento, mas quando o médico estava saindo e me dando instruções sobre os medicamentos e cuidados que deveria dar à mulher,
Eu não conseguia evitar perguntar por que tinham colocado ela lá, já que havia muitos quartos desocupados. O médico me olhou com uma expressão duvidosa e perguntou se havia algum problema. Eu disse que não, que era apenas uma pergunta, pois não queria contar nada sobre o que eu sabia, pois estava com muita vergonha. Então, a noite chegou e por volta das 11 horas todos os pacientes estavam dormindo. E havia um silêncio impressionante no piso. Mas de repente, ouvi um grito. Dessa vez, não era o mesmo que eu tinha ouvido antes, mas vinha do fundo do corredor do quarto 23. Corri para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, encontrei a mulher que tinha acabado de ser admitida caída no chão. Corri para ajudá-la e ela me disse muito agitada que eu acendesse a luz, pois estava com muito medo. Com muito cuidado, acendi as luzes do quarto e ajudei a mulher a se levantar. Ela estava tremendo e muito assustada. Perguntei o que havia acontecido e ela me contou que estava prestes a dormir quando sentiu uma mão pequena tocando seu braço, seguida por um orgulho incompreensível. Ela se assustou tanto que pulou da cama e acabou caindo. Fiquei sem palavras, sem saber como responder a isso. Apenas disse a ela para se acalmar, que tudo ficaria bem e que eu ficaria ali com ela até que conseguisse dormir. Ela agradeceu, pedindo que não a deixasse sozinha, pois estava com muito medo. Graças às medicações, ela conseguiu dormir rapidamente. Apaguei a luz e fui verificar os outros pacientes. Mas não se passaram nem 3 minutos desde que saí do quarto dela, quando ouvi um grito horrível. O mesmo grito do menino que eu havia ouvido nas noites anteriores. Vinha da mesma habitação, o número 23. Corri, pois sabia que a mulher ainda estava lá. Ao entrar, acendi a luz novamente e a encontrei desmaiada no chão. Chamei imediatamente o médico que estava de plantão naquele momento e tentamos reanimá-la várias vezes, mas, infelizmente, não tivemos sucesso. A mulher havia falecido. O médico me perguntou se havia acontecido algo em comum, pois não conseguia entender como ela havia sofrido um infarto tão repentino. Expliquei tudo o que tinha acontecido desde a noite anterior, escondendo apenas as partes mais macabras da história, mas contando sobre os estranhos acontecimentos que vinham ocorrendo no quarto 23. Ele me disse para me acalmar e que quando eu terminasse meu turno, nos encontraríamos na cafeteria para conversar. Quando meu turno acabou, fui até a cafeteria como o médico havia pedido. Ele me pediu para sentar e começou a me contar o que acreditava que havia acontecido. Ele trabalhava no hospital há muitos anos e era um médico mais experiente. Disse que quando começou a trabalhar lá, o hospital pertencia a um senador poderoso que estava envolvido em atividades ilegais, incluindo a comercialização ilegal de órgãos humanos. Ele me alertou para não espalhar essa história, pois ainda poderia haver perigos envolvidos. Na época em que o hospital era controlado pelo ex-senador, aconteceu um caso muito trágico. Uma noite, trouxeram um menino gravemente ferido após ser atropelado. Ele foi levado para a terapia intensiva e depois transferido para o quarto 23. Seus pais se despediram dele na hora em que as visitas foram encerradas e foram embora para casa. No entanto, na manhã seguinte, quando voltaram para vê-lo, as enfermeiras informaram que o menino não estava mais no quarto. Procuraram por ele em todo o hospital, mas não havia sinal dele. A polícia foi chamada e começaram a investigar, mas tudo estava envolvido em mistério. A única coisa estranha era que as câmeras de segurança do hospital não estavam funcionando naquela noite. Quando finalmente chegaram ao porão do hospital, descobriram uma cena horrível, mas o médico preferiu não entrar em detalhes sobre o que encontraram. O caso foi encoberto e o hospital foi fechado por alguns anos, mas depois foi reaberto com novos proprietários. No entanto, muitas pessoas que ficaram no quarto 23 relataram experiências paranormais durante sua estadia, e algumas até afirmaram ter visto e conversado com o espírito do menino. Ele parecia continuar vagando pelos corredores, assombrando a todos que ousavam entrar naquele quarto. A mulher que havia acabado de falecer havia sido apenas mais uma vítima dessa terrível história. Ela sentiu a presença do menino, e isso assustou tanto que resultou em um infarto.
O médico me disse que, desde então, eles evitam colocar pacientes naquele quarto e o mantêm trancado, pois é um lugar assombrado por um passado sombrio. Com todas essas informações, meu medo e tristeza aumentaram. Eu finalmente compreendi quem era o menino e por que ele gritava durante as noites. Após algum tempo, fui transferida para outro hospital, mas mantive contato com meu ex-colega de trabalho, que continuava me atualizando sobre o que acontecia naquele lugar assustador. Ele se acostumou com as ocorrências, mas eles não colocavam mais pacientes no quarto 23, que permanecia trancado, escondendo um passado trágico e aterrorizante. Meu nome é Ricardo. Vou contar um relato que ocorreu comigo em 2003, que eu nunca consegui esquecer. Eu trabalhava no turno da noite na unidade de cuidados paliativos. Foi um capítulo extraordinário e assombroso em minha carreira como enfermeiro. Embora eu estivesse acostumado às noites silenciosas, permeadas pelos sons das máquinas médicas e pelo eco sutil da morte, aquela experiência transcendeu a familiaridade da rotina noturna e me mergulhou em um mundo de mistérios inexplicáveis. Era cerca de 2 da manhã quando entrei na sala de uma paciente idosa. A penumbra revelou a presença inconfundível de uma sombra ao pé de sua cama. Uma figura etérea que parecia possuir uma forma humana. Meus olhos fixaram-se na figura, buscando uma explicação lógica para o fenômeno diante de mim. Pisquei várias vezes, esfregando meus olhos para dissipar qualquer resquício de exaustão, mas a sombra permaneceu lá, uma testemunha silenciosa da noite. Intrigado e, confesso, um pouco apreensivo, aproximei-me lentamente. Um arrepio percorreu minha espinha e a atmosfera tornou-se densa, como se estivéssemos prestes a testemunhar algo além da compreensão humana. A paciente, embora serena, olhava fixamente para a sombra como se estivesse ciente de sua presença. Com um sorriso tranquilo, ela sussurrou palavras ininteligíveis, como se estivesse em comunhão com algo além do alcance dos mortais. Perguntei se estava tudo bem, mas suas respostas eram tão enigmáticas quanto a sombra que a envolvia. Ao me afastar da cama, a sombra parecia ter adquirido vida própria, deslizando pelo chão na minha direção. Uma sensação incomum de ser observado permeou o ambiente e meus sentidos estavam alertas, tentando compreender o que acontecia à minha volta. Eu queria acreditar que era apenas o resultado do cansaço, mas a persistência da sombra desafiava qualquer explicação racional. Enquanto fazia minhas rondas pela unidade, percebi sussurros suaves e indistintos, ecoando pelos corredores vazios. Eram como vozes distantes, tentando se comunicar através de uma barreira entre os mundos. A sombra, agora uma presença onipresente, continuava a desafiar minha compreensão. Ao compartilhar minha experiência na estação de enfermagem, descobri que não estava sozinho em minha vivência sobrenatural. Outros enfermeiros relataram fenômenos inexplicáveis, desde luzes piscando sem razão aparente, até murmúrios sussurrados que só podiam ser ouvidos nas horas calmas da noite. Parecia que a sombra, que eu inicialmente encontrei ao lado da cama da paciente idosa, havia feito sua presença conhecida em diversos pontos da unidade. A manhã seguinte trouxe consigo uma atmosfera carregada de mistério e reflexão. As conversas entre a equipe giravam em torno do que havia ocorrido naquela noite, com teorias diversas sobre a natureza da sombra. Alguns sugeriam que era a manifestação de uma alma em paz, enquanto outros permaneciam céticos procurando explicações lógicas. Independentemente da explicação, aquela experiência deixou uma marca indelével em todos nós. Ao continuarmos nossos cuidados paliativos, a unidade parecia impregnada com uma energia única, um eco daquela noite surreal. A linha entre o que é possível e o que está além do nosso entendimento se tornou mais tênue, desafiando nossas percepções e nos lembrando de que, mesmo em um ambiente dedicado à transição da vida para a morte, há mistérios que resistem à nossa compreensão. A sombra, agora,
uma parte indissociável de nossa narrativa, continuou a desafiar a lógica e a nos lembrar que o mundo espiritual pode de fato se entrelaçar com o nosso, mesmo nos corredores de uma unidade de cuidados paliativos. Meu nome é Carlos e eu estava em uma noite de plantão em um hospital tranquilo e afastado da cidade. Na época eu estava trabalhando como enfermeiro. Vivenciei um acontecimento sobrenatural que até hoje me assombra. Era por volta das 3 da manhã e a enfermaria estava silenciosa, com apenas o suave zumbido dos aparelhos médicos preenchendo o ar. Enquanto realizava minhas rondas habituais para verificar os pacientes, algo incomum começou a chamar minha atenção. Um som sutil, quase inaudível, ecoava pelos corredores vazios. Instintivamente segui o som, levando-me em direção à ala mais antiga e pouco utilizada do hospital. Ao chegar lá, a temperatura pareceu diminuir instantaneamente e uma sensação de desconforto se instalou. Apenas uma luz fraca iluminava o corredor deserto, destacando portas fechadas e quartos abandonados. Continuei a andar e o som persistente se tornou mais nítido. Era como se sussurros indistintos estivessem dançando ao meu redor. Ao virar um corredor sombrio, deparei-me com uma figura translúcida, uma sombra difusa na forma de uma mulher. Seu olhar vago e triste fixou-se em mim, fazendo com que meu coração disparasse. Tentando manter a compostura, perguntei quem ela era e o que queria. Não houve resposta, apenas um suspiro melancólico que ecoou pela ala deserta. Fui tomado por um arrepio quando percebi que a sombra estava diante de uma porta entreaberta. Ao empurrá-la suavemente, descobri um quarto vazio, exceto por uma antiga cama de hospital e um espelho empoeirado na parede. A sombra parecia apontar para o espelho, como se quisesse revelar algo. Ao olhar no espelho, vi um reflexo distorcido de mim mesmo, mas com uma aura sombria ao meu redor. A imagem parecia envelhecida e marcada pela tristeza. Fiquei atônito, incapaz de desviar o olhar. Quando a sombra começou a murchar diante dos meus olhos, aquela presença espectral desapareceu lentamente, deixando para trás um silêncio sepulcral. Por um momento, permaneci ali, aturdido e perplexo. Nunca consegui explicar completamente o que aconteceu naquela noite, mas desde então evito aquela ala abandonada e tento não me perder nos corredores escuros quando a noite cai no hospital. Em uma noite posterior, durante um plantão noturno, fui abordado por um colega mais antigo, um enfermeiro que trabalhava no hospital há décadas. Ele me pediu para acompanhá-lo até a ala abandonada, mencionando que precisava compartilhar algo importante comigo. Relutantemente, segui-o pelos corredores silenciosos. Ele começou a relatar histórias sobre a ala antiga, lembranças de tempos passados quando o hospital era mais do que um local de cura. Segundo ele, décadas atrás, uma enfermeira notável chamada Helena trabalhava incansavelmente naquele setor. Ela era conhecida por sua compaixão e cuidado excepcionais. No entanto, sua vida foi tragicamente interrompida em circunstâncias misteriosas. Desde então, rumores surgiram sobre a presença de uma figura sombria associada à ala abandonada, acreditando-se ser o espírito inquieto de Helena. Os funcionários mais antigos aprenderam a evitar aqueles corredores à noite, temendo encontrar a figura triste e envelhecida que eu havia visto no espelho. As histórias do enfermeiro mais antigo ecoaram minha própria experiência e percebi que o sobrenatural estava entrelaçado com a história do hospital. Decidimos, então, investigar a fundo, pesquisando registros antigos e buscando qualquer informação que pudesse explicar as ocorrências inexplicáveis. Conforme aprofundávamos nossa pesquisa, descobrimos registros de um incêndio devastador que ocorreu décadas atrás na ala abandonada. Entre os registros carbonizados, encontramos menções a uma enfermeira chamada Helena, cuja morte trágica permaneceu envolta em mistério. Acreditando que havíamos desvendado parte do enigma, decidimos prestar homenagem a Helena. Organizamos uma pequena cerimônia em sua memória, expressando nossa gratidão pelos cuidados prestados durante sua vida. À medida que o tempo passava,
Os eventos sobrenaturais diminuíram gradualmente e a ala abandonada começou a perder sua aura sombria. Hoje, recordo aquela noite como um capítulo marcante em minha carreira como enfermeiro. Embora os eventos permaneçam inexplicáveis em sua totalidade, a homenagem a Helena pareceu acalmar a energia da ala abandonada. Ainda evito os corredores escuros durante a noite, mas agora, em vez de medo, sinto uma reverência silenciosa por aqueles que vieram antes de nós e deixaram uma marca indelével na história do hospital. Obrigado a todos que gostaram dos nossos relatos. Não esqueçam de deixar o like, seguir nosso canal e, se tiver algum relato, nos envie no nosso e-mail que está na tela.